tudo bem? Meu nome é Irlane, eu sou da Irla Cake e aluna da Marcela Soares, do Doce ao Salgado. Gente, eu vim contar um pouquinho da minha experiência em relação ao curso para vocês. Eu tô na confeitaria tem 2 anos. Até ano passado, eu só trabalhava com bolos personalizados em chantilly e bolos em ganache. No segundo semestre, eu comecei a fazer produtos à pronta entrega. Eu ainda não tinha um delivery, né, ativo. Eu só estava trabalhando com esses produtos à pronta entrega. Quando eu vi que a Marcela ia lançar o curso dela para produtos fácil em venda, para produtos de delivery, ou então para pessoas que têm a pretensão de abrir uma confeitaria, eu não pensei 2 vezes e já estava super ansiosa aguardando o lançamento do curso. Porque eu já sou aluna da Marcela, eu já era aluna da Marcela, dos bolos caseiros e dos bolos em chantilly. Então eu tinha a certeza de que seria um curso com produtos de qualidade, com uma didática muito boa, porque eu já conheço a Marcela, professora, e foi certo. Eu comprei o curso e de verdade, cada dia eu tô mais encantada, porque tem muito conteúdo. Muito conteúdo, que eu digo, é muito conteúdo de receita, muito conteúdo de gestão de negócios. Não é só um curso de receitas. Como a própria Marcela diz nas lives, só receita a gente não cresce. Nós não somos só pessoas que fazem bolos ou fazem doces. Nós temos que nos ver como empresários. E esse curso é exatamente isso. Você aprende receitas maravilhosas, não tenham dúvida disso, porque eu já fiz vários deles e realmente estão muito bons. Mas também nós temos uma outra visão. Que é a visão de negócio, que é a visão de empresário. No curso a gente aprende sobre precificação, sobre a nossa imagem para com o nosso cliente. Nós temos uma visão de crescimento, manipulação de alimentos, que é essencial a gente ter esse conhecimento. Então, gente, sem dúvida nenhuma, é uma virada de chave. Esse curso faz com que a gente amplie a nossa visão na confeitaria. Antes, talvez, eu me via como uma pessoa que estava ali realmente tendo a confeitaria como minha fonte de renda, como algo que estava me trazendo lucro. Mas hoje eu tenho a visão da confeitaria como um negócio que eu quero ampliar e que eu tenho certeza, se eu colocar em prática todo o conhecimento que no curso tem, assim como eu e você, também vai conseguir fazer o seu negócio crescer. Hoje eu tenho um ateliê, eu quero muito, eu já estou com a minha meta, que é ampliar o meu leque de produtos, focados nos produtos do curso, e futuramente eu creio que vai haver uma abertura de uma confeitaria sim. E o curso já está me proporcionando isso, porque eu já consigo ter uma visão desse negócio. Então, gente, vamos sair do casulo, vamos virar borboletas e vamos voar alto, porque a gente tem muita condição com o conteúdo que está neste curso. Galera, chegou o grande dia rumo ao bolo perfeito. Confesso para vocês que eu tô ainda muito ansiosa porque esse evento vai ter muita coisa boa para vocês. Eu tô muito feliz em poder proporcionar esse evento gratuito para vocês. Serão 4 dias e cada dia vai ter uma coisinha diferente, vai ter sorteio, vai ter muita coisa boa. Então sejam todos bem-vindos de forma oficial. Antes de começar, gente, eu não poderia deixar de agradecer as minhas borboletas. Sabe por quê? As borboletas significam o quê? São meus alunos, né, que entraram em outras turmas. E se não fosse eles, eu não estaria aqui. Sabe por quê, gente? Parte do investimento deles eu uso para conseguir proporcionar esse evento de forma gratuita para vocês. Aqui a gente tem uma estrutura, tem 3 câmeras, tem insumos, enfim. Construir esse evento para vocês, gente, precisa de muito trabalho e também precisa ser financiado, tá? Então, estou muito feliz em estar proporcionando isso e eu agradeço demais as minhas borboletas. Graças às minhas borboletas que eu consigo estar aqui para proporcionar esse evento para vocês. E aqui, gente, meu objetivo é que você consiga fazer um bolo perfeito, mesmo que você não saiba nada de confeitaria.
do zero ao bolo perfeito. E quando você consegue fazer um bolo perfeito, você pode faturar de 5 até 10 mil reais por mês. Galera, e como vai funcionar esse evento? Eu dividi todo o conteúdo em 4 dias, o que significa um dia depende do outro. Você não pode assistir o primeiro dia e assistir o quarto dia, ou assistir o quarto dia e assistir o segundo dia. Eles precisam ser assistidos em sequência, como uma novela. Se você assistir o segundo capítulo sem assistir o primeiro, você vai ficar perdido. Porque uma técnica depende da outra. A gente vai construir um bolo perfeito. E para construir um bolo perfeito, tem toda uma técnica da massa, preparo da massa, recheio, até chegar na finalização com muita técnica envolvida. Certo, gente? Então, todos os dias todo dia vai ser muito importante para o seu aprendizado. Teremos sorteios no decorrer aqui do nosso evento. Teremos receitas também. Então, vai ser um evento bem completo para você, mas para você usufruir de tudo que eu vou proporcionar, você tem que assistir do início ao fim. Certo, gente? Combinado. E eu vou dar mais informações de como vai funcionar o sorteio, de como vai funcionar o PDF. Fiquem ligadinhos em tudo que eu vou falar aqui para vocês. Galera, e sempre como no último capítulo, o melhor fica por último, na verdade. Então, no último dia, no nosso quarto dia, vai ser o melhor sorteio do evento. Para vocês criarem expectativa e ficarem ansiosos. É isso mesmo. Então, o melhor está por vir. Como eu já falei para vocês, como vai funcionar a dinâmica do evento. São 4 dias, uma aula depende da outra. Agora eu preciso falar o porquê você precisa estar aqui comigo. O que é que esse evento vai mudar na sua vida. Então, vamos lá, gente. Eu listei aqui alguns tópicos, né? E acho que vocês vão concordar comigo. Eu botei aqui sair da inércia e tirar o bumbum da cadeira. Vocês conhecem o método TBC? É justamente tirar o bumbum da cadeira, gente. Se você não tirar o bumbum da cadeira e fazer acontecer, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Eu estou aqui para você. Eu digo que eu dou os meus 150% dos meus 50%, mas se você não contribuir, as coisas não acontecem. As coisas não caem do céu. Segundo um amigo meu, a única coisa que cai do céu é chuva. Tá? Então, a gente precisa agir. E você estando aqui no evento, você já deu o primeiro passo, um passo muito importante. Continuando, você vai ter um ganho de aprendizado com conteúdos riquíssimos. Gente, apesar de ser um conteúdo gratuito, eu estou dando conteúdo de um curso pago para vocês, tá? Então, aproveitem, anotem tudo, porque tudo que eu vou falar para vocês é aprendizado de uma vida inteira de confeitaria. São 8 anos de confeitaria. E eu digo para vocês, cada dia eu aprendo uma coisa diferente. E aí, eu sempre passo para vocês. Então, não é só receita. É receita atrelado à técnica, certo? Então, anotem tudo e prestem muita atenção. Aqui, ganhar o cliente pelo sabor e não pelo preço. Eu tenho vários seguidores que se queixam para mim que o cliente falam para eles, seu preço está muito caro. Gente, a gente deve agregar valor ao nosso produto, tá? Então, a gente tem que se diferenciar da concorrência pelo que a gente oferece e não pelo preço. Tá? Então, aqui, você tendo um bolo perfeito, você tendo uma massa gostosa, você aprendendo tudo, você vai conseguir se diferenciar. E seu cliente vai atrás de você pelo que você está oferecendo, independente do preço. E aí, você vai deixar de ser um vendedor de bolo commodity, que o mercado coloca o preço no seu produto. Você vai poder se diferenciar, feito eu falei, pelo que você está oferecendo. Certo, gente? Essa é a grande sacada de você ter clientes fidelizados. É você apresentar um excelente trabalho e se diferenciar da concorrência. Quando você domina as técnicas, sabe o que vai acontecer? Você vai ter o processo criativo fluindo, né? Muitas vezes a gente paralisa, porque não tem ideia do que fazer, mas sabe por que isso acontece? Porque você não domina as técnicas. E quando você dominar as técnicas vai ser ao contrário, você vai se tornar referência para as pessoas vão se inspirar em você, certo? E o seu processo criativo vai fluir. Isso é muito importante. Você, nesse evento, vai descobrir o caminho para ter bolos perfeitos. Para ter bolos perfeitos, gente, não é só uma massa gostosa e deliciosa. É todo um passo a passo. Por isso que eu dividi essa aula em 4 aulas. Então, é a massa perfeita, é o recheio no ponto correto, é a técnica envolvida em tudo isso. E você vai aprender passo a passo. Então, você aqui vai aprender todo o caminho para construir um bolo perfeito.
Você vai ser pioneiro na sua região, né? Então, aqui você vai aprender técnicas que você vai conseguir desenvolver, colocar em prática e você vai sair na frente em relação aos seus concorrentes. Você vai ganhar mais confiança. Imagina, eu no início da minha carreira, eu entregava um bolo e ficava rezando para o bolo chegar inteiro. Mas sabe por quê? Porque eu não era confiante, eu não tinha técnica, não tinha método. Quando a gente tem um método, quando a gente sabe o que está fazendo, a gente cria confiança e sabe que o bolo vai fazer sucesso. Então, é isso que você precisa ter. Você vai adquirir confiança com esse mini curso. É esse meu objetivo, um dos objetivos, tá? E você também, gente, vai se reciclar e se atualizar. Às vezes, a gente vai ficando para trás, porque a gente não se recicla, não se atualiza, não estuda. E confeitaria, como qualquer outra área, a gente precisa se reciclar. E você fazendo esse curso, você vai se reciclar e vai se atualizar. Então, vamos lá, gente, continuando. E o que você vai aprender? Na verdade, é tanta coisa que você vai aprender, eu vou apenas pincelar nos pontos mais importantes. Tá? Aqui eu coloquei, eu vou apresentar para você o mundo dos bolos perfeitos. Realmente, gente, é um mundo paralelo. A gente acha que não precisa de muita coisa para fazer um bolo perfeito, mas precisa sim de muita técnica. Se não tivesse muita técnica, todo mundo faria um bolo perfeito. Vocês concordam? Então, gente, como eu já falei para vocês, são várias coisas envolvidas, desde a massa, a técnica, prensagem do bolo, a gente vai aprender tudo isso. Parece que eu estou falando grego, mas a gente vai aprender tudo isso e eu vou explicar passo a passo para vocês. Não se preocupem. Eu vou falar, né, te apresentar o mundo dos bolos perfeitos, vou te falar também de utensílios, o que você precisa para construir um bolo perfeito. Quais são os melhores utensílios, tá? Então eu vou te apresentar os utensílios que eu uso, que são essenciais para você trabalhar no seu dia a dia. Vou te dar de presente uma receita. Olha que legal, vocês amam receita, mas receita não é tudo, tá, gente? Mas vou dar de presente para vocês uma receita de uma massa amanteigada para vocês colocarem em prática e vocês já começarem a faturar. Vou te ensinar recheio no ponto correto e aplicação correta no bolo. A forma de montagem, que é uma prensagem do bolo, que é uma forma de deixar o bolo mais estruturado para receber a decoração. Vou te ensinar passo a passo. A técnica de estruturação de bolo de 2 andares, né, é uma dificuldade de muitas confeiteiras. Tem confeiteiras que elas recusam fazer bolo de 2 andares por não sentirem confiança em fazer. Então, aqui você vai aprender e você vai se sentir confiante e aí você vai aumentar o seu ticket médio. Tá, gente? Você vai conseguir fazer um bolo maior, vender num valor maior e aí você vai faturar mais. Tá? Isso tudo com técnica. Vocês estão vendo como a técnica é importante. A técnica e a receita, os dois juntos, você vai fazer sucesso. Certo? E vou também mostrar para vocês a técnica de espatulagem de 2 coberturas. Aqui a gente vai falar do ganache e também do chantilly. Você dominando a técnica de espatulagem, você consegue espatular qualquer cobertura. E, gente, como o melhor sempre fica para a última aula, o que é que eu vou falar na última aula? Aumentar o ticket médio, como eu já falei para vocês. Fidelização de cliente e pós-venda. São tópicos bem importantes para poder você conseguir faturar mais. E aí eu explico um pouco mais na última aula, tá? Para quem não sabe o que é ticket médio, eu vou explicar com mais detalhes. Vou falar um pouco de fidelização de clientes. Quando você fideliza o cliente, você consegue vender o ano todo. Você não precisa estar sempre atrás de novos clientes. E também o pós-venda, que é fundamental para fidelizar o cliente. Uma etapa depende da outra, a gente conversa um pouco mais. Tá? O principal segredo para você lotar a sua agenda, eu vou falar também um pouquinho disso. Né? Muitas vezes você fica querendo ir atrás de novos clientes e você pode lotar sua agenda com os clientes que você já tem. Lógico que ir atrás de novos clientes faz parte, mas a gente não pode esquecer dos clientes que já estão com a gente. Tá? O melhor sorteio do evento, para quem estiver na 4ª aula. Então, 4ª aula, já estou antecipando para vocês que vai ter o melhor sorteio. Eu estou quase participando desse sorteio também, gente, porque é muito bom o sorteio da 4ª aula, de todas as aulas, na verdade, mas o da 4ª aula é o melhor sorteio. O melhor a gente deixa por último. Tá, gente? E no fim desse mini curso gratuito, eu vou abrir vagas com desconto para o meu curso que mais transformou vidas, que é o curso mais completo que eu tenho, que é o curso de Naked Cake mais Bolos Tendência, que é um mundo dos bolos. Lá você vai aprender tudo que você precisa para ter sucesso na confeitaria com bolos perfeitos.
Galera, e o que é isso? Degustação do curso Naked Cake mais Bolos Tendência. Eu proporciono esse curso, obviamente, para ajudar vocês, mas é uma forma de vocês conhecerem Marcela como professora, para vocês conhecerem a minha didática. Eu digo que é um namoro, né? Para você me conhecer, saber a minha forma de ensinar, e aí você já vai saber o que você vai encontrar no meu curso mais completo, Naked Cake mais Bolos Tendência. Então, é uma forma de você saber se você vai se adaptar à minha forma de ensinar, tá? Porque, como eu já falei, no último dia, na quarta aula, que a gente sempre deixa o melhor para o final, eu vou abrir vagas para mais uma turma do meu curso Naked Cake mais Bolos Tendência, que é um curso muito completo de bolos. Galera, muitos de vocês devem estar se perguntando, Marcela, por que esse mini curso é grátis? Eu poderia cobrar, poderia, mas eu estou dando de presente para vocês, porque o meu propósito aqui é ajudar pessoas, tá? E com esse curso você já vai ter conhecimento suficiente para iniciar de forma certa na confeitaria. Você já vai começar a faturar. E se você não conseguir se tornar uma borboleta agora, uma aluna agora, na próxima turma, com certeza você já vai conseguir se tornar uma aluna Marcela Soares, porque com esse curso você já vai estar pronta para faturar. Combinado? Então, por isso que esse mini curso, ele é gratuito. E para quem é esse mini curso? Será que é para você? Vamos ver se esse mini curso é para você. Então, vamos lá. Seu dinheiro é todo contado para pagar contas, não sobra dinheiro para nada. Você quer passear, você quer ir num cinema, você quer fazer uma viagem, você não tem dinheiro. Se você está nessa situação, esse curso é para você. Eu tenho muita dificuldade em fazer um bolo perfeito. Se você tem dificuldade em fazer um bolo perfeito, está mais do que claro que esse curso é para você, porque aqui você vai sair fazendo um bolo perfeito. Meu público não valoriza o meu trabalho. Gente, eu escuto demais essa queixa. Será que você está dando o melhor de si? Será que você está fazendo realmente um produto perfeito? Tá? Então, se você passa por isso, se seu público não valoriza o seu trabalho, esse curso é para você. Eu não consigo cobrar um preço justo. Se seu cliente, ele só visa preço e ele sempre está te comparando com outras confeiteiras, esse curso é para você. Esse curso é para você se diferenciar e o cliente ir atrás de você pelo que você está apresentando. É você ser diferente das outras pessoas. Tenho insegurança para cobrar e fazer meus bolos. Às vezes a gente faz um bolo, né, vai precificar e às vezes a gente não se sente seguro em cobrar o valor que ele vale. Se você tem esse sentimento dentro de você, esse curso é para você. Tá? Minhas decorações ficam muito mal feitas. Gente, técnica, como eu já falei para vocês. Se você tem essa sensação de que não faz um bolo perfeito, que as decorações não ficam perfeitas, aqui você vai aprender. Então, esse curso é para você. Não consigo inovar no mercado e fico para trás. Lembra que eu falei para vocês do processo criativo? Quando você domina as técnicas, aí você voa. E esse é o objetivo desse curso. Então, se você passa por essa dificuldade, você não consegue inovar, esse curso é para você. Meus clientes não mandam elogios. Gente, se você passa por isso, pelo amor de Deus, o cliente não manda um elogio, então esse curso é para você. Tá? O cliente é para dar aquele feedback, para você até se motivar e fazer bolos cada vez mais lindos e maravilhosos. Tenho medo dos meus bolos não chegarem inteiros na festa. Se você tem esse medo, você não domina a técnica. Então, esse curso é para você. Ele vai te ajudar a ter confiança e você vai entregar bolos inteiros e mais do que inteiros, lindos e maravilhosos. Galera, e eu garanto uma coisa para vocês. Se vocês assistirem cada aula e anotar todos os detalhes, prestar atenção e muito importante, colocar em prática, você vai sair daqui uma confeiteira muito confiante. Tá? Você vai saber, você vai fazer um bolo sabendo que você está entregando algo lindo, maravilhoso e que tem valor, certo? Mas para isso, você precisa estar comprometido. Eu sempre falo que eu dou 150% dos meus 50%, mas você também precisa estar dedicado, comprometido. E aí eu sempre faço uma reflexão antes de a gente meter a mão na massa. É realmente para você refletir. Você está 100% comprometido?
Aí é você que vai falar, porque eu estou aqui mais do que 100% comprometida. Estou proporcionando um mini curso gratuito aqui para vocês, mas vocês também precisam estar na mesma vibe que eu. Vocês precisam estar comprometidos para vocês terem resultado, gente. O resultado ele não cai do céu. Eles partem a partir da gente, nosso compromisso, tá? Então, reflitam. Você está dando o seu melhor para ter bons resultados? Será que você está dando realmente o seu melhor? Ou você acha que está dando o seu melhor? Uma coisa é você achar, outra coisa é você dar, você ir atrás, você querer bons resultados, ter força de vontade, tá? Então, reflitam. E o que você fez para mudar os seus resultados? Você estando aqui, você já deu o primeiro passo, isso é fato. Mas eu preciso de mais, tá? Então, será que o que é que você está fazendo para mudar os seus resultados? Muita gente fica sentado na cadeira esperando ter bons resultados, mas você precisa fazer diferente e precisa entender que tem que fazer diferente, tá, gente? Então, eu precisava colocar essa reflexão para vocês, porque para vocês realmente mexer aí com a cabecinha de vocês e agora a gente vai de fato meter a mão na massa. Galera, vamos então rumo ao bolo perfeito, meter a mão na massa. Vocês já achavam que eu ia estar aqui já com fouet, com espátula na mão. Gente, antes de meter a mão na massa, a gente vai falar um pouquinho de teoria. São algumas orientações que vocês precisam saber antes de fazer um bolo perfeito. Para fazer um bolo perfeito, gente, não é só ter a melhor receita da vida. Você precisa de técnicas, você precisa se planejar, tá? Aqui, eu tô com um bolo perfeito. Ele é de verdade, tá, gente? Inclusive, ele tá no meu curso completo, tá? Então, eu coloquei aqui algumas dicas essas dicas vão abrir a sua mente em relação a bolo perfeito, bolo estruturado, tá? A primeira coisa, que é bem óbvio, né, gente? Principalmente para um bolo que vai ser montado, um bolo de 2 andares, é ter uma massa bem estruturada, tá? Você pode ter a melhor receita da vida, a massa mais estruturada, mas se você fizer ela no dia, montar no mesmo dia, entregar para o cliente no mesmo dia, ela não vai estar 100% estruturada, porque a massa precisa de descanso. Então, você precisa se planejar e fazer com antecedência, tá? Então, a primeira coisa é fazer a massa estruturada e preparar ela com antecedência, e a gente vai falar disso. Por isso que esse mini curso, eles são 4 dias, porque eu não ia conseguir passar para vocês um bolo perfeito em apenas um dia. Tem processos que eu preciso falar para vocês, mostrar para vocês que demanda mais tempo, tá? Então, a massa estruturada, outro ponto importantíssimo, é recheio no ponto correto. Deve ter acontecido com você, porque já aconteceu comigo, de eu montar um bolo, tá todo perfeito, depois de pronto, aparecem umas barriguinhas no bolo. O recheio começa a vazar para fora do bolo, ou pior, o bolo desliza e chega destruído na casa do cliente. Gente, eu já passei por isso, quando eu não tinha técnica. Depois que eu comecei a aplicar as técnicas, eu não tive mais nenhum perrengue com bolo destruído, com barriga no bolo, certo? Então, a gente precisa acertar o ponto do recheio. Ele é tão importante quanto uma massa estruturada. Se eu tiver uma massa super estruturada, super saborosa, mas o recheio no ponto incorreto, não adiantou de nada. Na primeira freada que o cliente der, o bolo desliza e acaba com todo o seu trabalho. Então, a gente vai aprender também, tá? A fazer o recheio no ponto correto. Outra coisa importantíssima, gente, é cuidado com a quantidade de calda que você coloca no seu bolo. Às vezes, a gente quer agradar muito o cliente, né? O cliente fala, eu quero um bolo bem molhadinho. Aí você, o cliente pediu um bolo bem molhadinho, eu vou atolar a calda. Gente, chega num certo ponto que o bolo, ele não vai absorver mais água, líquido. E o que acontece? Ele começa a transpirar, a botar para fora esse líquido. E aí esse líquido vai desestruturar o seu bolo. Se tiver uma cobertura de chantilly, vai amolecer seu chantilly, vai rachar seu chantilly, porque ele começa a vazar água. E outra coisa, a massa começa a ficar desestruturada. Então, você acaba com o seu bolo, com excesso de líquido. Então, o ideal, eu molho meu bolo, mas na quantidade correta, certo, gente? Então, muito cuidado com a calda, tá? Então, muito cuidado quando o cliente pede para você um bolo bem molhadinho e você cai nessa e coloca um tubo inteiro de líquido no seu bolo. E até porque eu acho, na minha opinião, que também você tira um pouco do sabor do seu bolo, tá? Se você tem uma massa que é muito saborosa, para que tirar o sabor dela? Então, cuidado com a calda, tá? Ela é muito traiçoeira.
Aqui, gente, outra coisa importantíssima é o nivelamento perfeito da massa. Se eu for fazer um naked cake, se eu for fazer um bolo feito esse daqui, que ele é todo montado, aqui tem 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio, eu preciso ter os meus discos todos com a mesma estrutura. Eu consigo montar um bolo com um disco mais alto, outro mais baixo, mas vai ter um disco que vai estar mais desestruturado que o outro, ele não vai ficar perfeito. É isso que eu quero falar para vocês. Então, se você nivelar tudo muito certinho, as fatias vão ficar perfeitas, né? Não é só o bolo, ele está perfeito por fora. Quando eu corto o bolo, você tem que encantar também o cliente com aquela fatia perfeita, a distribuição perfeita entre massa, recheio, massa, recheio. Então, vocês devem nivelar todos os discos com a mesma altura e também colocar a mesma quantidade de recheio em cada camada. Aí sim, você vai ter o equilíbrio perfeito e um bolo perfeito por fora e por dentro. Certo, gente? Continuando, a gente precisa respeitar a montagem perfeita. Né? A gente está falando agora de um bolo que ele vai ser montado, que ele vai ser decorado com chantilly, ou ganache, ou buttercream, enfim. Mas ele precisa passar por um processo de montagem, que eu chamo de prensagem. Que é um tempo que ele precisa passar na geladeira, para ele firmar, ficar bem compacto, para quando, depois desse tempo, ele vem muito firme e estruturado para você decorar. Se você não fizer esse processo, o bolo ele fica mais desestruturado. E aí é muito arriscado ele no meio do caminho também quebrar, deslizar, certo, gente? Então a gente também vai fazer aqui o processo de prensagem, que ele precisa passar um período de 12 horas na geladeira. A gente precisa respeitar esse tempo para ter a segurança de que o seu bolo vai sair retinho, feito uma régua. Feito esse aqui, gente. Esse aqui tá uma réguinha. Não tem barriguinha, não tem nada. Ele tá perfeito. Certo? Independente da decoração, tá, gente? É perfeito o que eu digo, tá uma régua, tá bem compacto. Então, é muito importante você respeitar o tempo de prensagem. Eu falo isso porque às vezes o cliente, eu quero um bolo de hoje para hoje, você consegue, aí você, para não perder a encomenda, o que é que você faz? Aceita a encomenda, aí você vai fazer os processos todos do início. Vai assar massa, às vezes já tem recheio pronto, mas não respeita o processo de prensagem. E aí, o que é que acontece? Você perde o cliente, porque o cliente ele desaba no meio do caminho, tá, gente? Então, a gente tem que ter isso em mente para trabalhar com segurança. Outra coisa importante também, gente, é a embalagem adequada. Deixa eu dar um exemplo desse bolo que eu estou aqui. Ganache é uma cobertura que ela é mais pesada. Então, eu preciso escolher o pratinho ideal para esse bolo. Eu estou aqui com um pratinho de MDF. É um tabuleiro de madeira, que aguenta mais peso. Se eu colocasse aqui um cake board, que são aqueles pratinhos de papelão, na hora que eu fosse levantar o bolo, o pratinho ia envergar. E, consequentemente, meu bolo ia rachar aqui embaixo. Certo? Então, o cake board funciona para um bolo mais leve, mas para um bolo de ganache ele já não é indicado. Então, a gente precisa ter essa consciência para colocar o bolo na embalagem adequada, o pratinho e a embalagem do bolo também. Porque, gente, ele precisa sair perfeito da nossa loja, da nossa confeitaria, do nosso ateliê, da nossa casa, de onde você estiver trabalhando, e ele tem que chegar perfeito até o cliente. É a experiência que a gente proporciona. Né? Imagine, saiu perfeito da minha loja, o transporte é com você. Não é assim que a gente deve proceder. A gente tem que garantir que levando de forma correta no piso do carro. Enfim, o bolo vai chegar inteirinho, porque você colocou condições para ele chegar inteirinho. Tá bom, gente? E aí, falando tudo isso, gente, que eu falei para vocês aqui no início sobre massa estruturada, a massa ela tá. Tem que ter a massa estruturada, mas qual a massa que você indica? E aí, gente, eu indico você trabalhar para esses tipos de bolos mais altos, bolos montados, a massa amanteigada. Tá? Na minha opinião, além de estrutura, ela me garante mais sabor. Tá? Marcela, mas tem também a massa à base de óleo. Tem também. E não critico quem usa, é gostosa também. Mas se eu for comparar a massa amanteigada com a massa à base de óleo, eu acho mais saborosa a massa amanteigada. Tá, gente? Então, eu vou falar um pouco agora da massa amanteigada, para abrir um pouco a mente de vocês em relação a isso. Galera, antes de falar da massa amanteigada, deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante, que é temperatura de forno, tá?
É um dos fundamentos para você também ter um bolo perfeito. Ter a temperatura ideal, porque se você colocar a temperatura alta demais vai ser ruim, e se você colocar a temperatura baixa demais também vai ser ruim. Então, no decorrer do curso, a gente fala mais sobre isso para vocês, tá? Agora eu vou falar de fato de massa amanteigada. Quando a gente fala de massa amanteigada, você pensa o quê? Manteiga. Você acha que massa amanteigada é aquele bolo que é feito só com manteiga. E muita gente fala que bolo feito com margarina não presta e que só presta bolo feito com manteiga. Né? E você acaba falando isso sem nem saber o que você está falando. Porque, gente, eu só falo uma coisa quando eu testo, provo, aplico, vendo, e aí eu tenho o embasamento para saber o que eu estou falando, tá? Eu, Marcela Soares, faço bolo com margarina. E tem um resultado excelente, que já mudou a vida de mais de 14 mil alunos. E os meus clientes amam. Para vocês terem ideia, eu tinha parado de fazer bolo e resolvi voltar a fazer bolo para alguns clientes antigos. E a minha agenda simplesmente lotou com meu bolo feito com margarina. Para vocês verem. E por que, Marcela, você faz com margarina? Porque é mais barato? Não, porque eu não vejo isso na hora de produzir o meu bolo. Eu prezo qualidade sempre. Mas porque a margarina me dá um resultado melhor. Tá? Então, vamos lá. Massa amanteigada pode ser massa feita com margarina, massa feita com manteiga, ou você pode juntar as duas gorduras, dependendo do objetivo que você queira, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, vou falar um pouco da diferença de óleo, manteiga e margarina, tá? A gente pode fazer um bolo à base de óleo, pode fazer um bolo amanteigado com margarina e um bolo amanteigado com manteiga. Tá, Marcela, por que você faz com margarina? E eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Então, aqui eu tenho, ó, a manteiga, tenho a margarina e tenho o óleo, todos em temperatura ambiente. Beleza? Tenho aqui, ó, a manteiga em temperatura ambiente. Olha como ela fica, um creminho mais fluidozinho. Tenho aqui a margarina em temperatura ambiente. Ela parece mais firmezinha, né? Parece não, ela é mais firme em temperatura ambiente, comparando a manteiga com a margarina. Beleza. E tenho aqui o óleo em temperatura ambiente. É uma gordura em estado líquido. Certo? Dos três, se você tiver um bolo em temperatura ambiente, qual você acha que tem um resultado melhor para você, que tem mais estrutura? Tá óbvio aqui. A margarina em temperatura ambiente, ela é mais estruturada, então é o mesmo resultado que eu vou ter no bolo, certo, gente? Eu vou ter ela estruturada, ela não fica muito mole em temperatura ambiente, também não é muito firme. Nenhuma das três gorduras ficam duras em temperatura ambiente, tá? Então é esse detalhezinho. Gosto muito do resultado da margarina em temperatura ambiente. Ou seja, o meu bolo não fica tão fofo, ele permanece mais estruturado. Quando eu faço com a manteiga, o bolo também fica bom, mas em temperatura ambiente ele fica mais desestruturado do que feito com a margarina. Estou comparando esses dois, certo, gente? E aí, tá, Marcela, mas a gente precisa fazer todo aquele preparo de montagem, prensagem, 12 horas na geladeira, às vezes o cliente vai consumir o bolo gelado. E aí, como é que fica o bolo feito com margarina na geladeira e o bolo feito com manteiga na geladeira? O óleo ele vai permanecer do mesmo jeito, porque o óleo, quando ele vai para a geladeira, ele permanece em estado líquido. Tá? Então, eu vou ter o mesmo resultado do bolo feito com óleo em temperatura ambiente e ele armazenado na geladeira. Então, eu vou descartar aqui o óleo e vou ficar aqui com essas duas opções. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a manteiga e a margarina, os dois na mesma temperatura. Eles estão na geladeira, eu vou mostrar para vocês também na prática. Gente, trouxe aqui para vocês, então, a manteiga gelada e a margarina gelada e também o óleo, a título de curiosidade, né? O óleo, né, gente, permanece aqui em estado líquido. Os três na mesma temperatura, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês a margarina. Olha como ela fica. Ela não endurece muito, gente, ela permanece cremosa. Então, é esse o resultado no meu bolo. Eu coloco o bolo na geladeira, ele vai dar uma firmada, vai dar uma estruturada porque ele está na geladeira, mas ele não fica duro, tá? Ele continua com a massa estruturada, porém não dá aquela endurecida, fica mais fofo, tá? Então, eu consigo comer um bolo com margarina gelado. Agora, a manteiga, gente, quando vai para a geladeira,
Ó como ela endurece. É o mesmo resultado no bolo. O bolo com manteiga, quando ele vai para a geladeira, ele fica com a massa bem mais dura. E quando ele está em temperatura ambiente, ele fica com a massa bem mais fofa. Então, aqui, usando a margarina, eu não tenho uma distância muito grande da massa em temperatura ambiente e dela gelada. Obviamente que gelada vai estar mais estruturada, a gente vai trabalhar com bolo gelado para a gente finalizar, decorar, mas não é uma diferença tão grande de ficar muito dura, tá? Então, eu consigo um resultado melhor para bolos estruturados usando a margarina. Então, eu, Marcela, uso a margarina. Então, de hoje em diante, você nunca vai falar que bolo com margarina é ruim. Você vai testar, você vai aplicar e você vai tirar suas conclusões. Use a sua cozinha como seu laboratório. Não pegue uma informação que você escutou aleatoriamente e jogue para as pessoas, tá? Eu escuto, gente, várias confeiteiras falando que bolo com margarina é ruim. E não é. Senão não faria tanto sucesso. Senão meus alunos não fariam tanto sucesso. Essa massa, que é a massa do meu curso, é uma massa que mudou a minha vida e de mais de 14 mil alunos. Então, tá aqui para vocês essa diferença básica. Sabendo disso, agora a gente vai colocar literalmente a mão na massa e eu vou dar de presente para vocês a receita de uma massa amanteigada feita com margarina muito saborosa. Galera, vamos agora, de fato, meter a mão na massa. Vou falar para vocês um pouquinho de utensílios, o que eu vou usar para poder produzir esse bolo agora, tá? São utensílios básicos. Vou começar, a gente, falando das forminhas, tá? Que as forminhas fazem muita diferença no resultado final do seu bolo. Eu gosto muito de pegar o bolo e assar em forminhas mais baixinhas, porque eu tenho um resultado melhor no meu bolo. Ele fica mais úmido, ele demora menos tempo para assar no forno, tá? Então, todas as minhas forminhas têm 5 centímetros de altura. Então, para fazer um bolo, eu uso 3 forminhas, tá? Essa daqui é a forminha de 14 centímetros de diâmetro. E meu padrão desse tamanho daqui é um bolo PP, é um bolo que passou a sair muito, né, com a pandemia. É um bolo que fica com aproximadamente 1,5 kg depois de montado, depois de pronto com recheio. E eu acho que é um tamanho bom para você iniciar aí, ter essas forminhas, 14 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Então, eu sempre tenho pelo menos 3 forminhas de cada tamanho, dos tamanhos que eu trabalho. Como eu falei para vocês, 3 forminhas vai me render um bolo. É assim que eu trabalho. Por que você não assa numa forma muito mais alta? Que você economiza espaço no forno, não precisa comprar tantas formas. Porque você vai ter um resultado ruim no seu bolo. Ele vai demorar mais tempo para assar. Ele vai ficar mais ressecado e muitas vezes o que acontece? Ele assa por fora e por dentro ele faz aquele buraquinho. Tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente assa em 3 forminhas. E outra coisa bem interessante é que os 3 discos ficam com a mesma estrutura, tá? Porque eu vou nivelar todos eles, eles ficam com a mesma estrutura. Então, para a gente montar, já é meio caminho andado para você ter um bolo perfeito. Principalmente se você for fazer o naked cake, porque é um bolo que tem uma montagem livre, não tem a parte de prensagem. Certo, gente? Então, aqui a gente vai fazer uma massa amanteigada usando margarina. Vocês já sabem, né, agora que eu uso margarina. Essa massa, gente, não é a minha massa principal, mas é uma massa que eu gosto muito, que eu vou dar de presente para vocês. Com essa massa, você já vai conseguir colocar em prática e faturar vendendo ela. Ela é maravilhosa, é leve, é super saborosa. E o melhor, eu só uso 4 ingredientes. Eu uso aqui o ovo, a margarina, açúcar, farinha de trigo e eu tenho aqui a pasta saborizante de baunilha, tá? Continuando aqui com os ingredientes, não, com os utensílios, eu vou precisar de batedeira, mas se você não tiver batedeira planetária, pode ser aquela batedeira manual, pode ser até na mão, tá, gente? Eu comecei fazendo bolo com a batedeira manual e já fiz muito bolo na mão, tá? Vou usar aqui um fouet. Ajuda, né, a gente a misturar todos os ingredientes, principalmente se você for fazer todo o processo manual. Espátula, pão duro, né, pra gente raspar tudo, não deixar nada. Certo? É basicamente isso. Forno, todo mundo tem em casa, né? Já liguei ali meu forno para pré-aquecer, já já eu falo um pouquinho mais de forno. Vou usar o desmoldante em spray.
Eu acho que é mais prático no dia a dia você ter o desmoldante em spray, mas você pode fazer o desmoldante caseiro. E eu vou deixar também a receita para vocês desse desmoldante caseiro, tá? Que se você não encontrar, você pode produzir esse desmoldante caseiro ou até mesmo untar da forma antiga, gente, que era gordura, manteiga, margarina e farinha de trigo, tá? Então, é basicamente isso e a gente vai começar de fato a meter a mão na massa. Vou usar aqui a minha batedeira planetária. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou colocar aqui açúcar, tá? Eu tô aqui com açúcar cristal. Prefiro usar açúcar cristal no lugar do refinado, porque com açúcar cristal eu tenho um bolo mais estruturado. O açúcar refinado vai deixar a minha massa um pouco mais fofa. Tá? E aqui eu estou buscando um bolo mais estruturado, porque vai ser um bolo que vai ter 3 camadas de massa, 2 camadas de recheio e eu vou decorar. Tá? Então, coloquei aqui açúcar cristal. Vou colocar aqui os ovos. E vou colocar, gente, a minha gordura, que é a margarina. Tô usando aqui a margarina Qualy, essa massa. E essa etapa daqui é a etapa que a gente precisa bater por mais tempo, tá? Aqui é a fermentação natural, né, com os ovos. Então, a gente precisa bater por mais tempo, de 3 a 5 minutos, ou até formar um creme mais branquinho e fofinho. Então, vamos lá. Vou ligar a batedeira na velocidade máxima. Vou aumentando aos pouquinhos, até chegar na velocidade máxima. Deixa eu dar um empurrãozinho aqui. Gente, olha como ficou aqui um creme mais branquinho e fofinho. Olha só. Então, nessa etapa daqui, eu vou colocar... Vou colocar a minha pasta saborizante de baunilha. Para tirar aquele cheirinho do ovo. Vou colocar a farinha de trigo e eu uso farinha de trigo com fermento. Certo, gente? Eu acho uma maravilha a farinha de trigo com fermento. Comigo sempre funcionou e é uma preocupação a menos, né? Não preciso comprar o fermento, que é um ingrediente a mais na lista de insumos que você precisa comprar semanalmente para poder produzir seus bolos. Então, aqui, ó, já vem o fermento na quantidade correta. E agora, gente, de forma manual, fica uma massa mais pesada. Essa massa, a gente não tem líquido. O líquido que tem é o líquido do ovo. Muita gente me pergunta, Marcela, não tem leite? Não, não tem leite. São 4 ingredientes nas proporções corretas, que vocês terão essa receita depois, certo? Só confiem e façam, porque ela fica maravilhosa. Então, vou vir aqui, ó, misturar com a ajuda do fouet. Colocar o sal, uma pitadinha de sal para realçar os sabores. Fica uma massa, ó, mais pesadinha. Mas depois que ela sai do forno, gente, fica uma maravilha. Vou voltar aqui para a batedeira e vou voltar a bater só para terminar de misturar por apenas 10 segundos na velocidade máxima. É algo muito rápido. Por quê? Se eu deixar aqui batendo por muito tempo, eu já coloquei a farinha de trigo, certo? E a farinha de trigo, ela não pode desenvolver glúten. Ela começa a desenvolver glúten quando ela entra em contato com o meio líquido e
ação mecânica, que são os movimentos. Então, se você deixar por muito tempo, desenvolve glúten e o seu bolo ele fica pesado, dá o efeito contrário, ele fica com aspecto de solado. Então, aqui, depois que coloca a farinha de trigo, é um processo rápido, tá? A gente quer o quê? Um bolo estruturado, mais fofo. Então, vou ligar na velocidade máxima, um processo bem rápido. Gente, e aqui eu vou misturar para ver se realmente tá tudo bem misturadinho. Muitas vezes o batedor não pega no fundo da batedeira, tá? E aí eu vou conferir. Se não tiver tudo misturado, eu dou aquela ajuda. E a massa, ó, ela fica bem cremosa e ela fica mais pesada, ó, gente. Por quê? Porque o líquido que tem aqui dentro é o líquido do ovo. Eu não adiciono leite nem água. Marcela, a receita tá errada? Não, não tá errada. Eu sei o que eu tô fazendo. Faça a massa que você vai gostar do resultado final. Eu já respondi isso para vocês, porque eu sei que é uma pergunta que vai vir, porque sempre me perguntam isso. Marcela, você esqueceu do leite? Não, gente, eu não iria esquecer de uma receita que eu tô dando de presente para vocês. Ela é assim mesmo e fica maravilhosa. Então, agora, eu vou distribuir nas minhas 3 forminhas. Vou usar o desmoldante, tá? Como eu já falei pra vocês. Acho mais prático no dia a dia você usar o desmoldante. Eu tenho que ter o cuidado de pegar toda a forma, mas sem colocar em excesso. Por quê? Se eu colocar em excesso, isso aqui é um produto que é gorduroso. A gordura dele vai passar para o bolo e a tendência é o bolo murchar. Quando o bolo está com excesso de gordura, ele murcha. Tá? Então tenham cuidado com o desmoldante. Não é para colocar em excesso, é para colocar e espalhar bem. Você pode até espalhar com pincel, se você quiser. Tá? E eu coloco em todas as partes da forma. Na lateral e no centro. Muita gente faz isso daqui, ó. Aproxima demais e coloca em excesso em apenas um lugar e sai colocando. E aí a sua forma fica ensopada. Não façam isso. Eu vou inclusive pegar um pincel agora. Para dar uma espalhada. E não deixar a minha forma com excesso de desmoldante. E agora, gente, para ficar mais padronizado, você pode pesar. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai ter acesso à receita. Depois, então, você vai somar todos os ingredientes para saber o rendimento da massa e dividir por 3. Você não precisa fazer a massa, pesar na balança para saber o rendimento. Você consegue fazer isso só com a quantidade dos ingredientes. Pega ali a calculadora, soma tudo, divide por 3 e aí você vai saber a quantidade de massa que você precisa colocar em cada forma, tá? E aí você vai ter todos os discos bem certinhos, que vão ter todos os discos a mesma quantidade de massa. Depois eu espalho, vocês estão vendo que é uma massa mais pesadinha, né? Ela não é tão fluida. E aí depois eu pego a espátula para dar uma assentada nessa massa. Pronto, gente, aqui perfeito. Todas com a mesma quantidade. Agora,
eu vou ajudar aqui a espalhar, para a massa ocupar todos os espaços da forma e ela crescer bem certinha. Então, eu venho aqui e dou uma espalhada. Gente, eu nunca encho a forma até o final, porque aqui tem fermento. Eu preciso deixar espaço para o bolo, né, crescer. Se você encher demais a forma, o que é que vai acontecer? Vai vazar. Aí você vai acabar com o seu bolo. Então, eu sempre encho até 3/4 da forma, metade ou 3/4. Espalho bem. Certo? Posso bater também, né? Tem gente que bate. E aqui eu tenho as minhas 3 forminhas com a mesma quantidade de massa. Vou colocar no forno elétrico, tá? Estou trabalhando aqui com forno elétrico profissional. Então a tendência é eles crescerem, ficarem prontas no mesmo momento, né? Porque tem a mesma quantidade e o forno ele distribui por igual calor, certo? A temperatura que eu vou trabalhar nesse forno é 150 a 160 graus. Por ser um forno elétrico profissional, ele é mais quente do que o forno convencional. Se você tiver em casa com forno convencional, a temperatura padrão é 180 graus. Se o seu forno estiver bem regulado. Tá? Eu digo que cada forno é igual a marido, cada um tem o seu. Eu sempre falo isso, porque é você testar, é você ver o tempo que vai ficar, é estar ali de olho. Se você for fazer o bolo pela primeira vez, é muito teste, tá? Você vai usar essa temperatura de 180 graus como referência, mas aí você vai anotar. Se ele crescer demais no início, ele fica meio um vulcão, né? Fica com a crosta mais grossa, é porque a temperatura está alta demais. Se ele demorar muito para crescer, ele fica meio sem estrutura, é porque o seu forno estava baixo demais. Então é bom você entender isso, você anotar, tá? Mas a referência é forno convencional 180 graus, coloca ali na prateleira do meio. Forno elétrico profissional, geralmente a temperatura é 30, 20 graus a menos do que o forno convencional. Tá? Então vou colocar aqui no forno, vai ficar aproximadamente 30 minutinhos e já já a gente volta para mostrar o resultado final. Colocar no forno. E já já a gente volta. Gente, meus bolos já estão frios, tá? Então, eles estão no ponto para a gente armazenar, porque na segunda aula que eu vou pegar ele e vou trabalhar com ele, vou montar o bolo. Como eu falei para vocês, isso faz parte de um bolo perfeito, ter o tempo de descanso da massa. Por quê? Porque ela vai estar mais estruturada. Quando a gente assa a massa no mesmo dia, já vai trabalhar com ela, ela vai estar muito fofa. Ela não vai estar tão estruturada. Tá? Então, tem algumas formas de armazenamento. A ideia de armazenar, gente, e colocar na geladeira, é você vedar todo o bolo para não entrar umidade, não entrar ar dentro, tá? Para não danificar a nossa massa, não ressecar e tudo mais. Essa massa você pode armazenar na geladeira até 5 dias, certo? Ou você pode também congelar. Muita gente tem preconceito com congelamento. Mas, gente, congelamento é vida. Se você souber congelar da forma correta, você ganha muito tempo. Então, essa massa, se eu vedar bem ela, que eu vou ensinar para vocês, ela fica até 30 dias congelada. Em perfeito estado. Eu posso armazenar ela na forma. Muitas vezes aqui eu armazeno na forma, porque eu tenho muitas forminhas. Então, para mim, armazenar na forma, eu já tenho parte dela que está protegida, porque a forma protege, e eu só faço cobrir com plástico filme, tá? Mas se você precisar da forma, você vai ter que desenformar. Gente, e aí para desenformar, você pode esquentar o fundo da forma, direto na chama do fogão ou usar o maçarico. Mas antes de desenformar, deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Muita gente fala, usar desmoldante e desenformar o bolo frio, ele encolhe. Gente, aqui é massa amanteigada, tá? Massa amanteigada não encolhe, ó. Tá vendo? Ela não murcha, ela não encolhe. Agora, se você usar o desmoldante com a massa pão de ló que não tem gordura, aí sim, ela dá uma encolhida.
tá? Aqui ela não encolhe. Então, eu vou usar aqui o maçarico que tá mais prático pra mim. É só esquentar o fundo da forma. Vamos ver se desenformou. Ó, como saiu com facilidade, só esse detalhezinho que faz toda a diferença. Eu tenho aqui a minha massa, certo? Eu posso armazenar da seguinte forma. Eu gosto de usar esses discos de isopor para proteger a massa. Então, eu coloco um embaixo, coloco um em cima e vou fechar com o plástico filme. Ó, venho aqui e vou fechar bem. Eu passo várias camadas de plástico filme, tá, gente? Esses discos de isopor, eles são super em conta. E eu uso justamente para proteger aqui os meus bolos. Ó. Fecho bem. Tá bem embaladinho. E ainda, para reforçar, principalmente se você for congelar, você pode usar esses saquinhos aqui, que são saquinhos de congelamento. Tem vários tamanhos. Eu tô aqui com tamanho G, mas tem tamanhos menores também. Você vem aqui, fecha bem, tá, gente? Tira o ar, etiqueta com a data de fabricação, validade e o sabor do bolo. Ele tá aqui bem protegido. Se ele for passar na geladeira de um dia para o outro, você não precisa fazer isso tudo, né? Como a gente já vai usar isso amanhã, na nossa segunda aula, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, vou deixar na forma, mas eu vou proteger. Ó, tá bem protegido. Certo? Eu vou fazer isso também nessa outra massa. E aí, gente, sempre etiqueta, tá? Vocês precisam ter o costume, mesmo quem trabalha em casa, segurança alimentar, etiquetar tudo. Validade, o nome do produto. Ó. Então, aqui tenho 3 formas de armazenar com um disquinho de isopor e na própria forma. E essa massa daqui eu separei pra gente já cortar, que eu sei que vocês são ansiosos, como eu sou também, pra gente ver a massa por dentro. Ela foi feita hoje, tá, gente? Mas ó, essa massa como é maravilhosa. Ela é bem úmida. Ela tá mais fofinha porque ela foi feita há pouco tempo. Quando ela vai pra geladeira, ela dá mais uma estruturada, dá uma descansada de um dia pro outro. Gente, mas essa massa é maravilhosa. Olha só. E ela é muito boa até para comer pura. Maravilhosa. Controle de qualidade. Então, gente, aqui vai para a geladeira, tá bom? E na nossa segunda aula, a gente vai dar sequência à montagem do nosso bolo perfeito. Galera, hoje já tivemos muito conteúdo rumo ao bolo perfeito, já demos aí o nosso primeiro passo. E eu fiz aqui, gente, uma escadinha do sucesso para acompanhar a tua evolução aqui nesse mini curso, tá? Eu coloquei aqui, né, onde você provavelmente me conheceu,
por indicação, através de amigos, na rede social. Então, a ideia, gente, desse mini curso é a gente evoluir aos poucos, um passo de cada vez, respeitando os processos para chegar no topo. Então, você está aqui e cada aula a gente vai subir um degrau, certo? Vamos acompanhar de perto a sua evolução. E agora vocês devem estar me perguntando sobre sorteio, que vocês amam sorteio, sobre PDF. Gente, o PDF, ele vai ser disponibilizado nos grupos de WhatsApp, tá? Mas para você conseguir ter acesso ao PDF, você precisa colocar a senha, justamente para ter acesso só quem realmente estiver comprometido. É o justo. Quem está aqui, quem esteve aqui comigo até o final vai conseguir abrir esse PDF. Esse PDF vai ter como prometido de presente para vocês a receita da minha massa amanteigada e também do desmoldante caseiro, certo, gente? Então, a senha, anotem aí, para vocês colocarem tudo minúsculo, é flores. Então, anotem a senha. Quando vocês colocarem, vocês irão conseguir abrir o PDF. Combinado, e agora vamos partir para o sorteio. Vocês sabem o que eu vou sortear? Eu vou sortear, gente, nessa primeira aula, uma batedeira. E eu vou mostrar aqui para vocês a batedeira. Gente, olha a batedeira que eu vou sortear. A minha cor preferida, rosa. O nome da batedeira é Rosa Doce, em parceria com a loja Padeirão, parceiro querido. Então, para participar, eu postei uma foto lá no meu Instagram e você precisa seguir as regrinhas. Eu vou antecipar aqui para vocês as regras, tá? Você vai lá, vai curtir a foto, você vai seguir Marcela Soares, obviamente. Você vai seguir a loja Padeirão, que é quem está financiando aqui esse sorteio para vocês, certo? E você precisa comentar o que você achou da aula, o que você aprendeu, se você gostou da minha didática. Gente, faça um comentário legal, para eu conseguir acompanhar, justamente ter esse feedback de vocês, tá? Não coloquem carinha, mãozinha, não será considerado, tá? Então, eu preciso de um comentário verdadeiro, o que você achou da aula. Então, você vai colocar um comentário, dando aí sua opinião, o que você aprendeu, e vai marcar também um amigo, de preferência confeiteiro, né, gente? É uma aula sobre confeitaria, é o sorteio de uma batedeira, então marque um amigo confeiteiro, tá? Então, a foto já está disponível, cumpra as regrinhas que no dia seguinte, no caso amanhã, a gente vai fazer o sorteio e já vai falar para vocês o resultado. Então, todos os dias vai ter um sorteio diferente. O sorteio de hoje é uma batedeira, imagine o sorteio dos próximos dias. Galera, esse foi apenas o primeiro dia. Tem muito conteúdo ainda para ensinar para vocês. Tem ainda o recheio no ponto correto, tem a forma de montagem do bolo, prensagem, tem decoração de 2 bolos, a decoração do bolo com chantilly e a decoração do bolo com ganache. Esse foi apenas o primeiro dia. Estou muito animada e muito ansiosa para os próximos dias. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido um aprendizado incrível. Ainda tem muito mais coisa para vocês. Me acompanhem e até a nossa segunda aula.